Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Mas se tiver de madrugada, vai dormir, porque eu não é bom pra saúde mental e nem pra física. De qualquer forma, vindo direto pra cá. Bem-vindos a mais uma aula teórica de Introdução à Informática. Dessa vez, essa videoaula, estaremos falando especificamente sobre matrizes. Ou seja, para falarmos de matrizes, você precisa entender o conceito de vetores, então assista a videoaula de vetores, que vai ser a de número 6. A de vetores vai ser a número 6. Então assistam lá o Teoria 06, que é o de vetores. Que inclusive no final eu dou uma falada de leve sobre matrizes. Para depois vir para cá para entender como que funciona vetores, para poder entender como que funciona matriz. Porque matriz é um vetor. É literalmente isso. É um vetor, só que você adiciona uma coisa a mais. É simplesmente isso. Então se você entende como é que funciona o vetor, você vai conseguir entender como funciona uma matriz. Ok? Então, vamos direto, sem ficar enrolando, porque eu enrolo demais. Então, deixa eu vir aqui, deixa eu deixar essa daqui aparecendo. Tchuk, flashbang. Tchim. Vamos lá. Qual que foi a ideia por trás de vetores? Vamos lá, vou dar uma recapitulada de leve, né? A ideia por trás de vetores foi o quê, né? A gente fez, eu vou fazer isso aqui que nem no Portugal, né? Porque deixar igualzinho. Né? Função, início... Função início. Então, vou deixar aqui no Portugal isso aqui. Aí o que a gente vai fazer? Vamos lá. Dá as linhazinhas. Vamos supor, né, que a gente está fazendo um vetor que a gente fez na anterior. Se você assistiu a anterior, você vai entender exatamente o que eu estou falando. Ou se você não entendeu, me manda mensagem, pode ficar à vontade. Mas, idealmente, no mundo ideal, se a gente quer criar um vetor, a gente quer criar um vetor por quê? Por exemplo, né, vamos criar o vetor que recebe dados do tipo inteiro. Minha voz está aparecendo? Do tipo inteiro. Vamos dar o nome para ele de, sei lá, Gilberto, porque podemos. Poderia ser vetor 1, poderia. Vetor underscore 1, vetor 1. Poderia à vontade. Mas eu vou chamar de Gilberto porque eu quero. Gilberto. E vamos já dar um tamanho para ele de forma adiantada, né? Na última, creio eu, na de vetores, eu especifiquei como que a gente também dá um tamanho para um vetor em que o usuário escolhe esse tamanho. Que a gente não dá esse tamanho, que o usuário vai escolher o tamanho. Né? Se não me engano, eu expliquei isso. É a mesma coisa para matrizes. A gente vai fazer do mesmo jeito, vai declarar tudo do mesmo jeito. Eu espero, aqui em vetores. Vamos supor que eu criei um vetor, né? Eu não vou pedir o tamanho para o usuário mesmo, quero dar o tamanho. Eu criei um vetor do tamanho 3, ok? Em Portugal é desse jeito. Nas aulas de introdução à informática, se você não estiver fazendo aqui no Portugal, aqui vai ser parênteses ao invés de colchetes, ok? Mas no Portugal é colchetes, então vamos deixar com colchetes aqui. Beleza, com isso daqui eu vou criar um vetor chamado Gilberto de tamanho 3. Ou seja, o que eu criei? Eu acabei de criar um vetor chamado Gilberto de tamanho 3. Então eu criei algo que tem 3 caixinhas para guardar informação. Deixa eu fazer aqui bonitinho. Informação essa do tipo inteiro. Eu tô capturando tudo mesmo, tá? É pra ficar bem... Quero certeza que esteja bem na cabeça. Se eu criei um vetor do tamanho 3, então eu criei 3 caixinhas. Opa. 3 caixinhas que guardam informação do tipo inteiro, que cada caixinha tem uma coordenada associada. A primeira caixinha tem coordenada 0, a segunda caixinha tem coordenada 1 e a terceira caixinha tem coordenada 2. Nossas coordenadas vão de 0 até tamanho menos 1. Se o tamanho é 3, elas vão de 0 até 2. Ok? Ok. Vamos lá. Isso é um vetor, né? Deixa eu botar aqui tipo do lado, né? Barra, barra. Isso é um vetor. Óbvio, depois a gente vai para Portugal. Primeiro vamos ficar só no bloco de notas. Isso é um vetor. E aqui ele entra do lado errado. Isso é um vetor. Agora, vamos fazer uma matriz, ok? Uma matriz, matricial. Então a gente vem aqui. Vamos dar o espacinho que nem eu fiz para o vetor. Eu vou deixar com o mesmo espaço, então deixa eu apagar isso aqui, usar o tab, fica mais fácil. Pronto. Então, eu quero criar uma matriz, né? Como que eu crio a matriz e qual que é a ideia por trás? Depois eu vou mostrar no Paint.net também como é que fica. Matriz eu vou declarar exatamente como vetor. Então, eu posso declarar aqui, vamos supor, o Gilberto existe, então a gente vai ter que criar com outro nome. Gilbar. Pronto, Gilbar. Não, brincadeira, só sem sacanagem. Vou
chamar de matriz, só que com 2 E's, porque eu quero. É minha escolha. Você pode dar o nome que você quiser para suas variáveis, para os seus vetores e para suas matrizes. Não tem problema. No caso, eu vou dar o nome de matriz com 2 E's, que vai ser o nome dela que eu escolhi. Beleza. Como que eu declaro uma matriz? Bem, o vetor, quando a gente declarou, ele só tinha um tamanico aqui em cima, não é? Um espacinho aqui em cima, né? Fica de olho onde está azul. Ou se você for daltônico, onde está... que cor que vai estar? Azul. Provavelmente vai estar marrom. Ou avermelhado. Não, vai estar avermelhado. Ou avermelhado ou marrom. Então, aqui onde você está vendo que está azul ou avermelhado barra marrom, está o tamanho do nosso vetor, né? Gilberto, de tamanho 3. Ele tem só uma coordenada. Lembra o que eu falei? Que o Gilberto, né? No caso, o nosso vetor, na última videoaula, que ele vai ser como se fosse uma altura, desse jeito que eu estou fazendo aqui mesmo, né? Ele tem tamanho 3 e uma coordenada apenas, é como se ele tivesse uma altura. Entende? Ele simplesmente é como se ele fosse uma linha. Ele é uma altura, só que a altura dele é uma linha reta, não tem profundidade, não tem largura, não tem mais nada. Ele é apenas uma altura. Ok? Desse jeitinho, uma altura assim. Agora, com a matriz, é a mesma coisa que o vetor. É exatamente a mesma coisa. Só que a matriz, a ideia por trás dela é justamente qual? É de que você, ao invés de só ter uma coordenada, e vamos criar do mesmo tamanho, 3, ao invés de só ter uma, porque afinal isso aqui é um vetor. Eu dei o nome de matriz, mas isso aqui é um vetor. É a mesma coisa que o Gilberto. É um vetor de tamanho 3, que nem esse daqui. Ele guarda as coisas do mesmo jeito. Os dois são iguais, né? Tipo, em questão de tamanho. Eles são a mesma coisa, a mesma parafernália. Porém, um vetor se transforma em matriz, ele faz a sua metamorfose por completo, quando você adiciona outra coordenada. Pelo menos mais uma. Você pode ter mais do que uma, mas pelo menos mais uma. Então, vamos adicionar outra coordenada. Pronto. Também de tamanho 3. Agora, o que é a nossa matriz? Vamos lá. Vamos lá, coisa por coisa. Deixa eu voltar aqui. A gente tinha aqui, tchuc. E aqui, não precisa do tab não, só botar aqui, ó, matriz assim, de tamanho 3x3, 3x3, tanto que eu já falei desse jeito. Nossa matriz 3x3. Se vocês, né, estão entendendo bem coisa de não sei o que, ou, né, tem um bom conhecimento de como funciona a matriz no ensino médio, quando eu falo uma matriz 3x3, você já consegue saber como é que é na sua cabeça. Mas para quem não sabe, porque afinal, né, o ensino do ensino médio não necessariamente pode ser o melhor. Uma matriz do tamanho 3x3, né, para começar, se fosse um vetor, seria assim. A gente teria essa altura, né? O nosso 3 aqui. A gente tem a altura 3. Porém, a gente tem mais uma coordenada que também é de tamanho 3. Poderia ter o tamanho que a gente quisesse, mas a gente fez de tamanho 3 para ficar um negócio bonitinho. Também de tamanho 3. Então, ao invés de a gente só ter a altura, a gente também tem uma largura. Qual que é essa largura? 3. É uma largura de tamanho 3. Então, para cada, né, para cada coordenada de altura, a gente vai ter 3 de profundidade, ou 3 de largura. Para cada 1 de altura, a gente vai ter 3 de comprimento. Para cada 1 de altura, a gente vai ter 3 de largura, como você preferir pensar. Eu vou dizer largura, que acho que fica melhor, faz mais sentido. E beleza. As coordenadas vão funcionar do mesmo jeito. Só que agora, ao invés de a gente só ter essas coordenadas que vão de cima para baixo, né, 0, 1, 2, que nem tá aqui, a gente ainda vai ter eles 0, 1, 2, mas a gente também vai acabar tendo coordenadas que vão da esquerda para a direita. 0, 1, 2. A gente vai ter isso também, porque agora nós temos uma largura para poder ter que encontrar e a gente tem uma altura que a gente tem que encontrar. A altura a gente já tinha antes, mas agora, além da altura, que é de tamanho 3, a gente também tem uma largura que também é de tamanho 3. Afinal, aqui está a nossa largura de tamanho 3, aqui está a nossa altura de tamanho 3. Então, por exemplo, se eu quiser procurar alguma coisa na coordenada 0, 0, vai ser na minha altura 0, então aqui nessa linha, na minha largura 0. Então, né, no caso vai dar para fazer bonitinho, mas seria nessa coluna daqui, ou seja,
a intersecção daqui com aqui, o 0 daqui e o 0 daqui, eu colocaria ou faria uma comparação, iria multiplicar, dividir, fazer a operação que quer que fosse, bem aqui no 0, 0. Vamos supor que aqui fosse 2, 2, por exemplo. Então, eu veria onde é o 2 da altura, porque é a primeira nossa, então 2 da altura, ou seja, essa daqui de baixo, e o 2 da minha largura, ou seja, essa coluna daqui. Então, 2 assim e 2 assim, seria bem aqui que eu colocaria o que eu quero colocar. Na minha matriz com 2es, coordenada 2, 2, eu colocaria a coisa aqui, neste lugar exato. E para a gente analisar, fazer qualquer coisa com a matriz, a gente faz desse jeito. A gente olha uma coordenada específica e coloca alguma coisa ali. Essa é toda a ideia por trás de uma matriz. Agora, vou levar a gente para o Paint porque vai ser um pouco melhor. Então, flashbang. Apesar que nem tanto, tem coisa cinza aqui. Mas tá feia, mas é o que é. Então, agora estamos aqui no Paint. E deixa eu ter certeza que está capturando na mouse, que eu não tenho certeza. Capturando o cursor, ok, show de bola. Então... que essa aqui também tá? Tá, ok. Tá capturando o cursor. Então, aqui, como você pode ver, é o que eu acabei de falar. A gente tem... Deixa eu pegar esse aqui para marcar. A gente tem as nossas alturas, assim, desse jeito. Aqui, aqui e aqui. Deixa eu ter certeza que tá dando para ver bonitinho. Está dando para ver. Nós temos as nossas alturas assim. Né? Nossa altura 0, altura 1, altura 2. E nós temos agora o comprimento. Nós temos o comprimento 0, comprimento 1, comprimento 2. Como eu disse, por exemplo, eu quero encontrar uma coisa que está na minha matriz com 2es na coordenada 0, 0. Então, eu vou olhar no meu comprimento 0, na minha altura 0. Deixa eu botar outra cor aqui com uma diferente. Pronto. Na minha altura 0, comprimento 0. Então, eu vou colocar alguma coisa bem aqui, neste lugar exato. Nossa, agora eu esqueci que o mouse tá ruim para isso aqui. Tem que apagar um monte de vezes, mas tá tudo bem. A gente apaga, apaga, apaga. Então, a gente teria colocado uma coisa bem aqui, neste lugar exato. Porque é a coordenada 0, 0. Vamos supor que eu quero olhar a coordenada 2, 1. 2, 1. 2, 1. Então, a gente vai olhar a nossa altura 2. Então, altura 0, altura 1, altura 2. E o meu comprimento é no 1. Então, comprimento 0, comprimento 1. Bem aqui. Então, a gente colocaria algo bem neste lugar aqui, que é a coordenada 2, 1. Porque a gente está olhando primeiro a nossa altura e depois o comprimento. Então, primeiro a gente está indo para a altura de coordenada 2 e depois para o comprimento de coordenada 1. Então, a gente colocaria uma coisa aqui. Ok? Essa é a noção básica por trás de matriz. Agora vamos ir para o Portugal. Então, vai sumir isso aqui, vamos para tudo escurão. Vamos para o Portugal. Então, eu vou mostrar como que a gente faz, como que a gente usa, e eu vou explicando, eu vou voltando no bloco de notas, vou voltando no desenho do Paint para poder ir colocando as variáveis do jeito que está sendo preenchido lá, e vai ficar tudo bonitinho, do jeito que a gente vai querer usar. Show de bola? Então, vamos lá. Deixa isso aqui bonitinho. Ok, show de bola. Então, vindo aqui pro Portugal, diretamente para ele, deixa eu ver se tá pegando bonitinho, tá pegando bonitinho. Vamos fazer um código, que o que vai ser o código, né? Na última videoaula, creio eu, que eu só fiz um de vetores que se eu me lembro bem, eu fiz um de vetores que ele simplesmente preenchia um vetor e ele ia depois exibir esse vetor preenchido. Ok? Se eu me lembro bem, eu fiz isso na última. Agora, o que eu irei querer fazer desta vez vai ser justamente o quê? Né? O quê? Eu quero, e irei fazer isso, eu quero só pegar e pedir um tamanho de matriz para o usuário, no caso eu vou pedir para eu mesmo, um tamanho de matriz, ou para Deus, Beelzebub, meu monstro espaguete voador, o que quer que for. E eu vou querer preencher essa matriz. Primeiramente, eu vou querer preencher ela com as coordenadas, ok? Com a soma das coordenadas. Então, não é com a soma das coordenadas? Não, vamos fazer de mais bonito. Vamos preencher ela com um texto que a gente vai preencher com as coordenadas exatamente, ok? Então, eu vou querer preencher essa matriz com as coordenadas. Eu vou dizer o tamanho dela, ok?
no meu código, eu, o usuário, vou ter que dar o tamanho dessa matriz, mas o código em si vai preencher essa matriz para mim com as coordenadas de cada coordenada dela. E vai ter cada coisa em cada coordenada. Aí a gente vai poder olhar, ah tá, isso aqui é a coordenada 01, coordenada 02, 03, 04, coordenada 10, 12, coordenada 20, 21, 22. Vai aparecer pra gente bonitinho. Quer dizer, eu vou tentar fazer, eu sei que dá pra fazer bonitinho, só que eu acho que vai ficar complicado demais. Eu posso fazer, vai, não é de todo mal. Então beleza, vamos lá. O que a gente vai fazer, ok? Já que a gente vai ter que pedir o tamanho de matriz para o usuário, a gente não sabe ele logo de cara, então a gente vai ter que criar esse tamanho para poder pedir para ele. Então, do tipo inteiro, e agora deixa eu voltar aqui pro Paint, Flashbang, desculpa. Tchim! Não esqueça, a gente tem a altura, a gente tem a nossa altura, e a gente tem o comprimento, que são as nossas linhas e colunas, ok? Linhas e colunas, ok? Então, nós temos altura e comprimento. Se nós temos altura e comprimento, então a gente vai precisar pedir para o usuário a altura e o comprimento. Ou seja, a gente precisa ter uma variável para a altura e uma variável para o comprimento. Senão, a gente vai ficar faltando coisa para poder colocar. Então, a gente vai criar uma variável chamada de altura. Poderia dar o nome que quiser. Se eu queria chamar de Sérgio, eu poderia. Só que sem acento, mas eu poderia. Mas, porventura, eu vou chamar de altura, para ficar mais didático. Altura e largura. Eu ia dizer comprimento, mas largura. Então, aqui a gente está criando aqui a gente está criando a variável altura e a variável largura. Qual que é o fim delas? É simples. A gente quer usar elas para poder justamente pedir para o usuário a altura e a largura dessa matriz. Então, a gente vem aqui, escreva, e a gente coloca dentro do escreva. Forneça a altura e então a largura da matriz. Então a largura da matriz. Isso, desse jeito. A gente fez o escreva, então a gente vai ter que ler para poder receber o número dele. Ou seja, a gente vai ter que ler e colocar a altura e a largura na nossa variável altura e a variável largura. Como a gente pediu primeiro a altura e depois a largura, então a gente tem de receber primeiro a altura e depois a largura. Ou seja, aqui no layer a gente vai receber primeiro a altura, que é o que a gente pediu primeiro, depois a gente recebe a largura. E justamente desse jeito, a gente coloca a altura para poder receber a altura primeiro, depois a gente coloca um vírgula, aí a gente coloca o vírgula e depois a gente coloca a largura para receber a largura. Fizemos isso? Show de bola! Agora a gente vai criar a nossa matriz, porque afinal ela ainda não foi criada. Então agora que nós temos o tamanho da matriz, afinal, como é que eu vou criar uma matriz se eu não sei o tamanho? Então eu preciso do tamanho da matriz. Por isso que nós criamos, por isso que pedimos o tamanho para o usuário. Agora que temos o tamanho, podemos criar ela. Então, a gente vai criar a matriz. Agora, neste caso em específico, eu vou criar uma matriz do tipo texto. Por quê? Porque eu quero colocar em cada coordenada as coordenadas dela. Então, eu vou ter que concatenar texto. Eu vou ter que concatenar números como se fossem texto. Eu vou ter que juntar números. Por exemplo, está na coordenada 01, então eu quero colocar 01 naquele lugar. Só que, óbvio, se eu colocar 0 mais 1 na forma de número, o que vai acontecer é que eu vou colocar o número 1. Não vou colocar a coordenada 0 e a coordenada 1 ali dentro, que é o que eu quero colocar, tipo 01 para poder identificar a coordenada 01. Então eu vou colocar como texto, que vai ficar 01, 02, no caso vai ficar 00, 01, 02, 10, 11, 12, porque eu quero que fique assim para mim, eu quero que apareça isso para mim. Depois a gente vai fazer um exemplo em que nós mesmos iremos preencher. Eu só quero mostrar as coordenadas primeiro, ok? Então, já que eu quero preencher com texto, eu poderia preencher com um nome de carro se eu quisesse. Então, eu vou criar uma variável, vou criar ela do tipo texto, quer dizer, texto não, cadeia, desculpa. Do tipo cadeia. E eu vou dar o nome para ela de matriz com 2 Es. De que tamanho? Primeiro tamanho, altura. Segundo tamanho, largura. Que é justamente o que a gente pediu para o usuário. A gente pediu a altura da nossa matriz, né? Deixa eu ver aqui. Pedimos a altura para ele, né? Forneça a altura. Então a gente primeiro criou a altura e depois a largura. Que eu vou voltar aqui no Paint, estou preparado para o Flashbang.
é justamente a nossa altura e depois a nossa largura, declaradas desse jeito. Primeiro a altura e depois a largura. Ok? Agora voltando para Portugal. Então, acabamos de criar ela, que vai receber textos, né? Que aí você coloca a cadeia aqui na frente, né? Se estiver fazendo do jeito que os professores fazem, provavelmente vai ser texto o jeito que você vai escrever. Talvez seja cadeia também, depende. Mas é só você olhar. Tem documentação para você ler. Tipo, clica, se você estiver com dúvida, clica nesse símbolozinho de ajuda e dá uma lidinha. É rápido de se ler, ok? Não, você não vai morrer se ler um pouco. Beleza. Criamos a nossa matriz. Agora, como eu disse, a matriz ela tem coordenadas. Ela tem coordenadas 00, 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tararará, né? De 0 até tamanho menos 1, tanto para altura quanto para largura. Então, já que tem tamanho de 0 até tamanho menos 1, né? São as posições nas coordenadas, eu digo. Então, como que eu vou percorrer isso? Bem, eu preciso variar do 0 até o tamanho menos 1 para poder olhar a minha... Do 0 até a altura menos 1 para poder olhar a minha altura. Afinal, se minhas coordenadas da altura vão de 0 até o tamanho menos 1, então eu preciso de alguma coisa que varie de 0 até tamanho menos 1. Né? Que coisa de introdução à informática a gente usa para poder variar de algum número até outro? Né? Caso você não saiba a resposta disso logo de cara, recomendo que vá assistir a videoaula sobre os estruturas de repetição, ok? Que já está gravada, já está postada antes desta aqui, então pode ir lá assistir se quiser. Mas, se você precisa ir de algum número até outro, nesse caso de 0 até altura menos 1, para poder olhar a coordenada, então a gente vai usar o para. Porque o para, a gente vai declarar ele assim, para. Aí, o para ele tem três coisas. Ele tem uma ação, ele tem uma condição e tem um passo. Beleza. Ele tem essa ação. Como a gente quer variar de 0 até tamanho menos 1, a gente vai precisar de uma variável para poder receber 0 e ir até tamanho menos 1. Então, eu preciso criar uma variável. Vamos chamar essa variável de i. Tanto que, né, agora, né, eu acabei de criar essa variável i, vocês vão ver como é que vai ficar tudo análogo. Porque, né, se eu for voltar aqui para o flashbang, né, aqui para a altura estamos usando o i. Eu apenas estou usando o i porque por convenção, mas já está ali na explicação incluído. Eu estou usando o i para poder relacionar a minha altura. Eu posso usar o i para poder fazer conta? Posso, não tem problema nenhum. Mas eu estou usando o i para relacionar a minha altura, ok? Só isso. Então, voltando para Portugal. Ou seja, eu vou usar o meu i para poder relacionar a altura porque eu quero. Poderia ser qualquer outra variável com qualquer outro nome? Poderia. Se eu quisesse que fosse Maria, poderia ser Maria o nome da variável. Não tem problema nenhum. A gente chama de i para poder ficar mais relacionado com geometria mesmo. Que na matriz de geometria, né, as coisas de geometria desse tipo, você acaba tendo a matriz com as coordenadas i e j. Então, para poder ficar do mesmo jeito, a gente cria também com as coordenadas i, j. I para a altura, no caso as nossas linhas, e j para a largura, no caso as nossas colunas. Beleza, então vamos aqui para o para. Eu não vou ficar explicando muito o para, porque já tem uma videoaula explicando ele todo bonitinho, explicando ele, o enquanto e o faço enquanto, mas o para tem uma ação. Então, qual vai ser a nossa ação? Se a gente precisa ir de 0 até tamanho menos 1, deixa eu castar aqui certinho, de 0 até tamanho menos 1, então o meu i começa no 0, aí beleza, começa no 0. Agora, depois da minha ação inicial, vem a condição. Qual que é a condição? Bem, o meu para, ele se repete enquanto a minha condição... Deixa eu fazer aqui. Enquanto a minha condição for verdadeira. Enquanto essa condição for verdadeira, ele vai se repetir. Então, que condição eu tenho aqui que enquanto ela for verdadeira vai se repetir? Que vai fazer com que o meu i acabe valendo entre 0 e tamanho menos 1, né? O que vai se repetir apenas para esse intervalo, de 0 até tamanho menos 1? Que condição vai me permitir isso? Vai ser justamente uma condição do quê? Vamos pensar. Beleza. Se eu estiver na condição i igual à altura, né? Porque é o tamanho menos 1, no caso, a nossa altura. I igual à altura. Então, eu vou estar falando, enquanto o meu i for igual à altura, eu repito. Só que, se o meu i começa no 0 e a minha altura é, sei lá, 20,
o meu i não é igual à altura. Então, esse enquanto nunca é válido, eu nunca entro no para, nunca vai acontecer nada, ok? Vamos supor que eu coloco enquanto, né, o que está aqui na condição, i maior do que a altura, por exemplo. Se eu colocar i maior do que a altura, bem, o i está começando no zero. A minha altura, vamos supor de novo que ela é 20. Beleza. 0 é maior do que 20, por acaso, né? Se eu for colocar aqui, vou até colocar aqui, vamos lá. 0 é maior do que 20, vamos supor que a altura é 20, né? 0, por acaso, é maior do que 20? Não é maior do que 20. Então, meu para nunca ia iniciar, mas ainda assim eu tenho uma matriz para preencher. Então, maior não vai ser. O que vai ser? Menor. Né? Se o igual não serviu e o maior não serviu, então o menor vai servir. Ou vai ser o menor, ou menor ou igual, ou maior ou igual. Vamos testar o menor. Né? Depois a gente testa o maior igual ou menor igual. Vamos ver se o menor serve. O meu i começa no zero. Aí eu estou falando, enquanto o meu i for menor do que a altura, eu repito. E eu estou querendo variar entre 0 e a altura. Deixa eu botar aqui. Vamos lá. Quero variar de 0 até a altura. Até a altura menos 1. Então, se o meu i está começando no zero, show de bola, começando no zero. Até a altura menos 1, vamos ver. Enquanto o meu i for menor do que a altura, eu repito o meu para. Ou seja, quando ele for igual à altura, ele não vai se repetir. O que isso significa? Que ele está indo de 0 até a altura, só que não até a altura, porque não tem símbolo de igual. Então, ele está indo até a altura menos 1. O que eu quero fazer? Eu quero variar de 0 até a altura menos 1. Opa, essa já é a condição que eu preciso. Se eu quero ir de 0 até a altura menos 1, porque as coordenadas vão ser de 0 até a altura menos 1, então eu vou justamente pegar e fazer i menor do que a altura. Enquanto o i for menor do que a altura, eu repito. Quando ele for igual, ou seja, quando ele não for a altura menos 1, né, porque quando ele for igual vai ser a altura, eu não posso fazer. Por que eu não posso fazer? Aí vamos voltar para o Paint, para o Flashbang. Por que eu não posso fazer? Pô, esse daqui ele tem a altura 3, ok? A altura dele é 3. Se a gente olhar as coordenadas de altura, elas são 0, 1, 2. Não tem coordenada 3. Então, se eu estiver olhando até a coordenada altura, coordenada 3, ela não existe. Não existe uma coordenada de altura aqui embaixo, que é igual à altura. Então, eu tenho que ir de 0 até tamanho menos 1, senão eu vou me embananar, vai dar errado. Então, aqui já está correto. A gente está indo de 0, começando no 0, e repetindo enquanto o meu i for menor do que a altura. Que quando o meu i for igual à altura, ele não vai mais fazer. E é isso que eu quero. Aí, ponto e vírgula, vem o nosso passo. No Portugal, a gente coloca apenas isso daqui, i++. Esse i++ já vai garantir que ele vai fazer que o meu i vai receber mais 1 toda vez que o para se repetir. Ou seja, toda vez que eu chegar nessa minha chave que fecha o para, ou se vocês assistiram a videoaula explicando estrutura de repetição, isso aqui é como se fosse o meu fim para. Toda vez que eu chegar aqui na minha chave que fecha o para, ou fim para, o meu i vai receber mais 1. Esse passo que eu quero fazer. Aqui no Portugal você só coloca i++. Isso vai fazer com que ele receba mais 1 toda vez que se repetir. Toda vez que a gente chegar aqui no meu para. Aí ele vai receber mais 1, a gente vai checar se a condição é verdadeira. Caso ela seja verdadeira, a gente faz de novo. Beleza, uma coisa está feita, estamos variando a altura. Só que, agora, nós temos uma matriz. Então a gente não quer variar apenas a altura. A gente também tem uma largura associada. A gente tem uma largura aqui, querendo ou não, a gente tem. Né, eu vou voltar aqui no bloco de notas para o flashbang. A gente tem uma altura, a gente tem a nossa altura, e a gente tem uma largura também. A gente não tem só uma altura agora, a gente tem a largura também. Já que a gente também tem uma largura, então a gente precisa também variar essa largura. Porque afinal, deixa eu voltar pro bloco de notas. A minha altura tem as coordenadas 0, 1, 2, aqui na direita, mas a minha largura também tem coordenadas. Ela tem as coordenadas 0, 1, 2. Então, já que ambas têm coordenadas, eu preciso variar as coordenadas das duas. E da mesma forma que eu variei as coordenadas da altura, eu vou fazer uma estrutura de repetição para variar as da largura. Ou seja,
dentro do meu para, eu vou ter que fazer outro para. Sim, vamos colocar paras dentro de paras, meus amigos. Então, a gente vai ter que fazer outro para. E um para em que, novamente, a gente está usando o i aqui em cima. Então, se a gente usar ele aqui dentro, vai dar zebra, porque o i vai mudar de valor aqui dentro e vai mudar lá de fora. Vai dar errado, porque ele vai estar trocando de valor um com o outro, vai ficar maluco. Então, eu preciso de outra variável. Que outra variável eu vou criar? Por convenção, eu vou chamar de j. Poderia ser o nome que eu quisesse? Poderia. Mas, por convenção, vamos chamar de j. E qual que vai ser o valor de j? Vai ser a mesma coisa que a gente fez para a altura. As coordenadas começam no 0 e vão até o tamanho menos 1. Então, começa em j, começa com j no 0, e vai ser a mesma coisa. A condição j menor do que a largura. Menor do que a largura. Opa. J menor do que a largura. E o passo vai ser a mesma ideia. Já que não tem nenhuma coisa que a gente tem que fazer diferente nisso daqui, o passo vai ser o mesmo. E vai ser justamente isso. Aí eu venho aqui e faço as coisas aqui dentro. Beleza. Agora eu tenho um para que está variando a minha altura, esse daqui. Está variando a minha altura, esse daqui. E eu tenho dentro dele um para que está variando a minha largura, que é esse daqui. Está variando a minha largura, está variando em relação à minha largura, é este para daqui. E dentro desse para que a gente vai fazer o nosso código. O que a gente quer fazer mesmo no código. O que a gente quer fazer nesse código? Nós estamos querendo... tá dando para ver de qualquer jeito, desculpa. Mas deu para ver tudo bonitinho, então não tem problema. De qualquer forma. Dentro desse código, o que a gente quer fazer agora é o quê? A gente quer fazer o que eu mandei, o que eu falei que a gente queria fazer. O que queríamos fazer? A gente quer colocar as coordenadas dentro de cada caixinha de informação. Ou seja, dentro de cada caixinha de informação, eu quero colocar na forma de texto a coordenada daquela caixinha. Ou seja, o que eu vou fazer? Vamos lá. Como que eu interajo, né? Como é que eu mexo com uma caixinha da minha matriz? Como é que eu mexo com alguma coordenada específica dela? Eu vou colocar o nome dela. Aí, eu vou colocar a coordenada que eu quero mexer. Só que, pô, você pode pensar, tá, do mesmo jeito que a gente fez com o vetor. Eu não sei que coordenada que eu quero mexer, exatamente. Desculpe a tosse. Eu não sei que coordenada que eu quero mexer exatamente. O que eu sei é que eu tenho uma variável que vai de 0 até a última coordenada. E eu tenho outra variável que vai de 0... que vai de 0 até a última coordenada, que no caso é de 0 até tamanho menos 1, que é o que eu falei antes, vai sempre de 0 até o tamanho menos 1. Então, eu sei o quê? O que eu sei? Eu primeiro tenho a minha altura, afinal, eu criei a minha matriz com primeiro a minha altura. Então, com o meu para, que está indo de 0 até a altura, a variável que eu estou variando de 0 até a última coordenada, que é de 0 até o tamanho menos 1, eu vou colocá-la no primeiro lugar daqui, para poder olhar. Aí você pensa, beleza, tá, e a segunda? A segunda é simples. Ela é a largura, não é? É a largura. Então, eu vou colocar a variável que eu relacionei com a largura. Qual que eu relacionei com a largura no meu para? Foi o j. Então, eu vou colocar o j. Beleza, show de bola. O que eu quero que essa coordenada receba toda santa vez? Né? Porque a coordenada final, já que o j e o i estão variando, então, a minha coordenada... desculpa. Minha garganta mesmo. A minha matriz, ela vai acabar recebendo a coordenada. Só que, beleza, como é que recebe a coordenada? Ela vai receber bonitinho no lugar dela. Por quê? Tá variando o i e depois o j. O que isso significa, né? Já que eu fiz o meu para com primeiro o meu i e depois o meu j, o que vai acontecer? Esse para, ele não está mais pro lado de dentro? Ou seja, vai acontecer ele inteiro para depois ele acabar, chegar na chave que fecha esse para daqui de cima, que é o que ele está dentro. Quando chegar nessa chave, esse para daqui de cima, o meu i vai aumentar 1. E aqui eu coloquei de novo, era para ser j, desculpa. O meu para vai aumentar, o i vai aumentar em 1. Ele vai perguntar se isso daqui ainda é verdadeiro. E caso seja, ele faz isso aqui de novo. Ou seja, o meu j vai receber 0 de novo e vai perguntar se isso é verdadeiro e faz isso aqui de novo. Ou seja, o que isso significa? Eu primeiro estou variando todas as casas de j, todas as coordenadas de j, para depois variar uma de i. Eu vario todas de j, depois eu vario uma de i.
vario todas de J, depois vario uma de I, ok? Vou tossir de novo. Desculpe. Deixa eu pegar uma água. Agora fazer o quê? Então, desse jeito, ele primeiro vai variar todas as coordenadas de J, depois uma de I. E beleza, tudo bem, não tem problema isso. Se eu não estou tendo que fazer nada em uma ordem específica, eu posso fazer do jeito que eu quiser. Vamos fazer assim. Beleza, o que eu quero que uma caixinha específica da minha matriz receba? Eu quero que cada caixinha da matriz receba a coordenada. Ou seja, eu quero que cada caixinha da matriz receba I mais J. Afinal, é do tipo de texto, né? Cadeia. Se é do tipo que recebe texto, quando eu falar que vai receber I mais J, desse jeito, teoricamente isso aqui vai dar certo. Se não der certo, vou ter que pensar nisso aqui de novo rapidinho. Mas teoricamente isso aqui vai dar certinho. Quando eu falo que ele vai receber I mais J, né? I mais J, ele não vai receber a coordenada 0 mais coordenada 0. Ele vai receber 0. Ou coordenada 0 mais a coordenada 1. Então ele vai receber 1. Não, teoricamente ele vai receber 0, 0, 0, 1, 0, 2 e coisas do tipo. Por precaução, já que eu não estou com certeza absoluta de que isso aqui está do jeito bonitinho, depois de ter olhado a documentação, eu vou colocar um pontinho aqui e eu coloco outro mais. Dessa forma, teoricamente falando, eu vou receber o texto. Talvez eu tenha feito isso aqui errado. Se eu tiver feito errado, eu vou pausar e vou voltar, vou olhar aqui a documentação certinho. Mas teoricamente isso aqui está certo. Desse jeito, ele vai receber a coordenada I, depois vai receber um pontinho e depois vai receber a J. Ou seja, se for 0, 0, por exemplo, ele vai receber 0.0, que é a coordenada 0, 0. Teoricamente vai acontecer isso. Eu vou aproveitar que eu já vou estar nessa e também vou... Não, me desculpa a tosse. Vou aproveitar o carrinho andando e vou escrever na tela a coordenada, só para eu ter certeza que o código está funcionando bonitinho. E também para mostrar, tipo, olha só, tá variando todos os J's e depois todos os I's. Então, já que eu vou escrever minha coordenada na tela, eu vou fazer do jeito bonitinho que eu gosto de fazer, que é o quê? Fazer assim, aí vem vírgula, aí vem a coordenada I, vírgula, aspas, fecha o colchetezinho, vírgula, aí vem aqui, aspas, colchete, tira esse daqui, vírgula, variável J, vírgula, aspas, fecha o colchetezinho. Ok? Teoricamente, isso daqui vai imprimir para mim colchetes, número da variável I, fecha colchetes, abre colchetes, número da variável J, fecha colchetes. Ok? Teoricamente, isso daqui vai me dar o código bonitinho. Só vou colocar aqui um /n no código em si para ficar em linhas diferentes. Então vai imprimir tudo na mesma linha. Ok? Teoricamente, isso aqui funciona. Se não funcionar, eu vou pausar e vou olhar o que está errado. Porque de vez em quando eu tenho um errinho e eu não vejo. Vamos lá, teoricamente isso aqui vai dar certo. Então vamos executar para ver o que está acontecendo, se vai funcionar. E deixa eu aumentar o tamanho disso daqui para a gente poder ver bonitinho, senão vai ficar difícil na vida também, né? Então aqui eu mandei, forneça a altura, então a largura da matriz. Beleza, eu vou dar a altura. Né? Para poder, como eu já fiz uma do tamanho 3,3 lá no Paint e no bloco de notas, então eu vou criar uma do tamanho 3 também. 3, que foi a nossa altura, né? Aqui eu botei, escreva, forneça a altura e então a largura da matriz. Ou seja, apareceu para mim na tela, forneça a altura e então a largura da matriz. Com o meu leia, eu abri para digitar. Então, eu abri para digitar, eu digitei o 3. O 3 que eu digitei foi colocado primeiro na altura. Como tem um vírgula aqui, ele vai pedir para digitar, ele vai querer que eu digite mais uma coisa. O que eu vou digitar? A largura, porque eu pedi para digitar a altura, então a largura. Então agora eu vou digitar a largura, que também vai ser 3. Eu fiz alguma besteira? Peraí. Sim, eu fiz alguma besteira. Me dê um instante porque eu sabia que tinha feito uma besteira. Só um instante. Um pouco de indignação com o Portugal nesse exato instante, porque você pode fazer, mas ele não tá deixando fazer. O quê? A não ser que eu esteja sendo completo imbecil. Eu até mudei aqui pra gente já se adiantar. Ao invés de a gente fazer o que eu falei que a gente ia fazer, de colocar em cada coordenada o que era pra ficar em cada uma, a gente já vai direto colocar um número em cada uma, tipo o número que a gente quiser. Até esqueci de colocar aqui como inteiro. Foi mal. Pronto, inteiro pra matriz receber dados do tipo inteiro. Por que estou indignado? Você pode me perguntar, que eu gastei uns 10 minutinhos aqui lendo, né?
Se a gente vier aqui na ajuda, e a gente vier aqui na tabela de compatibilidade, quando eu junto inteiro com cadeia, ele vai dar um resultado de cadeia. Teoricamente, né, e o Portugal me mostra, aqui tá escrito, ele me mostra essa merda. Desculpa xingar, mas puta que... Desculpa. Mas ele me mostra que ele faz uma concatenação, que justamente ele pega e junta 22, que é uma variável do tipo inteiro, com algo do tipo cadeia, que é de agosto. E o resultado é 22 de agosto. Ele imprime isso, ou ele coloca em algum outro lugar, não sei o que ele faz. Mas ele consegue fazer. Do mesmo jeito que ele faz com o real, ele também faz. Então eu criei um exemplo para poder testar. Né? Eu fiz o x do tipo cadeia. Então eu fiz com que x recebesse 5 mais a cadeia. Na verdade, vamos testar. Vamos ver se isso é uma coisa estúpida por motivos estúpidos. Vamos ver se isso daqui dá certo, por algum motivo. Se isso aqui der certo, é muito estúpido, porque no Portugal não está diretamente explícito isso. Seria estúpido, mas pode ser que seja. Quer dizer, muitas coisas são estúpidas. Mas pelo menos se você vai deixar assim, que é do mesmo jeito que o Portugal exemplifica aqui na tabela de compatibilidades, 22 mais de agosto, ele dá esse erro aqui, tipos incompatíveis, que a gente teve lá. Vamos ver se eu colocar parênteses aqui se vai funcionar. Se funcionar, a gente volta lá e faz o que eu queria fazer. Funcionou? Também não funcionou. Então, por algum motivo, ele te dá um exemplo que teoricamente funciona, só que não funciona quando você vai fazer essa porcaria. Desculpa a minha indignação, mas é real, porque você vai fazer e não funciona essa porcaria. Não funciona. Por que não funciona? Eu não sei, mas não funciona. Essa droga. Tipo, dá pra ver. Aqui, ó. Aqui, ó. Inteiro, cadeia, é pra dar cadeia. 22 mais de agosto é pra dar o resultado de 22 de agosto, como um tipo cadeia. Só que se a gente vem aqui fazer isso no código, ele dá porcaria do tipos incompatíveis. Eu faço justamente a variável mais o texto. E ele não dá certo. Ele não quer funcionar para fazer isso. Vamos ver, talvez. Vamos ver. Se eu botar vírgula aqui, quem sabe? Vamos testar. Se eu colocar vírgula aqui, vai funcionar? Também não vai, porque tem um erro de compilação, porque isso aqui tá errado. É para ser teoricamente aquilo. Mas não funciona, porque o Portugal... Tem umas horas que são umas coisas que são mal feitas, que eles não fazem direito. Eu vou mandar um ticket de reclamação depois. Ou no caso pro site de suporte falando aqui, ó, vocês fizeram essa cagada aqui, o teus... É pra tá funcionando, mas não funciona, cacete. Ou eu que sou muito imbecil e tô fazendo exatamente do jeito que eles mandam fazer e não é pra você fazer como eles mandam fazer. Pode ser também, mas teoricamente é assim que funciona. Então, com a minha indignação colocada de lado, sim, fechar e sim, fechar. Vamos vir aqui pro código principal que a gente tava fazendo, que é esse daqui. Então, vamos voltar para cá. E acabou minha indignação agora. Voltando para o código. A nossa matriz a gente criou ela do tipo inteiro. E a gente vai preencher ela com números de uma vez. Ou seja, em cada coordenada, a gente vai pedir um número para o usuário. Vamos ler o número que a gente vai querer que ele digite e colocar na variável x esse número. A gente vai criar uma variável x para receber um número. E a gente vai colocar na nossa matriz a coordenada ij. E agora que eu vi, nem preciso dessa porcaria. Quer saber de uma coisa também? Tô indignado? Então vamos fazer do jeito bonito essa porcaria. Ao invés da gente colocar numa variável x e depois pegar essa variável x e colocar ela na nossa matriz em tal coordenada, vamos colocar direto. Nada impede. A gente pode colocar direto aqui na matriz na coordenada, ó. Olha que coisa bonita. Olha só. Opa, fiz errado. Draga. Matriz com dois E's, coordenada I, coordenada J. Pronto. Show de bola? A gente vai pedir para o usuário nos dar um número, a gente vai abrir para ler, a gente vai ler, colocar o número que ele digitou na nossa matriz com dois E's, na coordenada IJ. E depois a gente também vai pegar e vai imprimir para o usuário que coordenada que a gente está. Com esse nosso escreva aqui, que a gente vai justamente imprimir... desse jeito, a gente vai acabar imprimindo, né, assim, altura, largura, né, coordenada da altura, coordenada da largura, pronto. A gente vai imprimir justamente isso, você está gravando, tá tudo bonitinho agora. Estou indignado, porque teoricamente é para funcionar, só que não funciona. Tem umas horas que você fica com ódio do Portugal, como eu disse, eu vou mandar o ticket de reclamação. Então, a gente fez isso daqui,
para justamente a gente colocar em cada coordenada, variando primeiro os valores de j, cada coordenada da matriz, um número que o usuário vai ter que dar, e depois vai variar um daí e depois todos de j. Depois todos de j. Variou um daí, depois todos de j. Variou um daí, depois todos de j. E vai fazer assim até a gente ter preenchido a matriz. Então, né, agora fazendo isso desse jeito, além de fazer isso, a gente também vai escrever depois em que coordenada que estamos, né, que vai justamente imprimir desse jeito. Aí, vamos fazer assim. Vamos lá. Então, vendo aqui em cima, escreva, que é para escrever na tela, forneça a altura e então a largura da matriz. Então, escreveu na tela pra gente, forneça a altura e então a largura da matriz. Nisso, a gente colocou um lay embaixo, que vai abrir para a gente poder digitar. E primeiro a gente vai digitar a altura. Afinal, se pediu para a gente fornecer a altura primeiro, a gente fornece a altura primeiro, que vai ser 3. Então, como tem um vírgula nesse meu layer, ele vai abrir de novo para eu digitar e vai ser para eu colocar justamente a largura que eu mandei o usuário digitar. Então, eu coloco 3. Acabei de criar a minha matriz. Que matriz que eu acabei de criar para o flashbang? Essa daqui. Eu criei uma matriz que tem 3 de altura, que vai pelas coordenadas 0, 1, 2, e que tem 3 de largura, que vai pelas coordenadas 0, 1, 2. De 0 até tamanho menos 1, ou seja, de 0 até 2, e também de 0 até tamanho menos 1, ou seja, de 0 até 2. Ok? Já que o tamanho da matriz é 3, sendo de 0 a 2, no caso de 0 a 2 e de 0 a 2. Nossa altura, nossa largura. Ou linhas e colunas. Ok? Agora, voltando para o código, para Portugal, forneça o número para a matriz. Ok, então o que aconteceu? A gente chegou nesse para, né? Afinal, o que aconteceu? A gente deu os dois números para ele. Aí ele criou uma matriz chamada matriz com 2 es, do tipo inteiro, que a primeira dimensão dela é a altura e a sua segunda dimensão é a largura. Ou seja, criamos a matriz como a gente já mostrou antes, não vou voltar para lá, que a gente criou aquele quadradão. Aí a gente vai vir para o para. No meu para, a gente está fazendo as 3 coisas. A ação inicial, checando a condição e no fim a gente faz o passo. Então, o que é que eu estou fazendo para? Primeira coisa, o i recebe 0. Então, deixa eu botar aqui também, i recebe 0. Isso aconteceu. Aí ele vai perguntar se i é menor do que a altura. Ou seja, ele está perguntando se 0 é menor do que 3. 0 é menor do que 3. Então, eu vou entrar no que está dentro do para. O que está dentro do para? Esse outro para. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer primeiro a ação inicial desse meu para, que é o quê? O j vai receber 0. J recebe 0. J recebeu 0? Show de bola. Ele vai perguntar, 0, que é o valor de J, é menor do que a largura? Ou seja, está perguntando se 0 é menor do que 3. 0 é menor do que 3, então eu faço o que está dentro do para, ou seja, o que está entre as chaves, ou seja, o que está antes do fim para, o que está entre o para e o fim para. O que está dentro do para? Eu estou escrevendo na tela, forneço o número para a matriz. Forneço o número para a matriz. Está escrevendo isso na tela. Depois, eu estou abrindo para o usuário digitar com o layer, e o que o usuário digitar eu vou colocar na minha matriz, matriz com 2 es, na primeira coordenada sendo o valor de i, que vai ser 0 inicialmente, e segunda coordenada sendo no j, que vai ter o valor de 0 inicialmente. Então, eu quero colocar o número 42 aqui. E, depois disso, ele escreveu na tela para a gente, colchete, valor da variável i, fecha colchete, colchete abrindo, valor da variável j, colchete fechando, isso daqui é só para ficar numa linha diferente. Então, nós estamos na coordenada 0, 0, ele imprimiu justamente 0, 0. Ok. Depois disso, a gente vai chegar aqui, que é nesse, basicamente, o fim para, só que desse para do j. O j vai receber mais 1. Então, o j que valia 0 vai valer 1. E ele vai perguntar para a condição se ainda é verdadeira. Se 1 é menor do que 3, que é o valor de j de largura. 1 é menor do que 3, então ele faz o que está aqui dentro de novo. E eu vou simular para tudo, vocês que me aguentem. Então, ele vai fazer o que está dentro do para. Ou seja, ele vai escrever na tela, forneça o número para a matriz, que é o que ele fez aqui.
Então, eu vou fornecer o número, digamos o número 12 agora. Esse número 12 eu vou abrir, no caso, para digitar com o leia, e onde que eu vou colocar o que o usuário digitou? Eu vou colocar na minha matriz, na primeira coordenada i, que vai ser o 0 ainda, segunda coordenada j. Só que agora o meu j é 1, então eu vou colocar na coordenada 0, 1. Show de bola? Eu coloquei o meu 12 na coordenada 0, 1. Depois disso, eu escrevi na tela para o usuário o primeiro colchete, eu escrevi colchete abrindo, valor de i que é 0, fecha colchete. Colchete abrindo, valor de j, colchete fechando. E o barra n é só para ficar numa linha diferente. Ou seja, como o meu i está valendo 0 e o meu j está valendo 1, eu escrevi justamente na tela 0, 1, que é a minha coordenada. Depois disso, eu vou chegar aqui no meu fim para, ou na chaves que fecha ele. E vai acontecer o passo. Qual que é o passo? J recebe mais 1. Então, o meu j vai de 1, que é o valor anterior dele, para 2. E aí ele vai perguntar, 2 é menor do que 3, que é j e largura? É, então eu faço o que está dentro do para de novo. O que está dentro do para? Eu vou escrever na tela, forneça o número para a matriz. Então, escrevendo na minha tela, forneça o número para a matriz. Aí eu vou abrir para o usuário digital usando um layer. E com esse layer, o que o usuário digital eu vou colocar na minha matriz com 2 Es, primeira coordenada i, que é 0, segunda coordenada j, que agora é 2. Então, vamos digitar o número, sei lá, menos 666. Depois disso, ele vai escrever, ou seja, colocou o menos 66 aqui na minha matriz, nessas coordenadas. Depois disso, ele vai escrever na tela para a gente o colchete abrindo, o valor de i, colchete fechando, colchete abrindo, valor de j, colchete fechando. E ele escreveu justamente isso, que é 0, 2. Depois disso, ele vai chegar aqui, o meu j vai aumentar em 1, ou seja, o meu j de 2 vai ir para 3, e agora uma coisa importante. Aí ele vai perguntar, 3 é menor do que 3? Não é. Então, eu paro de fazer esse para daqui e venho para cá. Isso daqui é o quê? Isso é o fim desse outro para, ou seja, eu vou fazer o passo do meu i. Qual que é o passo do i? O i recebe mais 1. Então, o meu i que até agora está valendo 0, ele vai valer 1, porque ele recebeu mais 1. Aí eu vou perguntar, 1 é menor do que 3? Ou seja, o i é menor do que a altura? É. Então, eu faço o que está dentro desse para de novo. O que está dentro desse para? Isso daqui tudo, que é o meu outro para. Ou seja, eu inicializo esse para aqui de novo. Então, o meu j ele volta a valer 0, que é a nossa ação inicial. Aí ele vai perguntar, 0 é menor do que 3? É. Então, eu faço o que está dentro do para. O que está dentro do para? Isso daqui. Então, vamos fazer isso. O que a gente vai fazer? A gente vai escrever na tela, forneça o número para a matriz. Então, vai escrever na tela para o usuário, forneça o número para a matriz. Depois disso, eu vou abrir para o usuário digitar, para colocar na minha matriz com 2 Es na coordenada i, j. Só que agora o meu i vale 1. Então, ao invés de colocar nas coordenadas 0, na primeira 0, eu estou colocando na coordenada 0, 0. Na coordenada 1, 0. Então, eu vou digitar um número aqui, vamos dizer o número 55. O 55 foi colocado na minha matriz com 2 Es na coordenada 1, 0. E depois eu escrevi na tela, colchete abrindo, valor de i, colchete fechando, colchete abrindo, valor de j, colchete fechando. E ele escreveu justamente 1, 0, que é a coordenada que eu acabei de colocar esse número. Aí, beleza. Chegou aqui... Na verdade, não. Antes disso aqui, vamos vir para o Paint rapidinho. Então... Ah, não. Desculpa. Coisa errada. Paint. Pronto. Viemos para cá. E vamos lá. Vamos fazer do jeito que eu deixei ali. Então, que números que vieram? Vamos lá. Deixa eu vir aqui e buscar aqui. O número na coordenada 00 que a gente colocou foi o 42. Então, eu vou vir aqui e vou colocar o 42 na coordenada 00. Afinal, essa daqui... Deixa eu fazer mais uma camada. Essa daqui é a minha coordenada 0, 0. Ok? Então, eu coloquei o 42 na coordenada 0, 0. Depois, eu digitei o número 12 e ele foi colocado na coordenada 0, 1. Então, na coordenada 0, 1, eu coloquei o número 12. Então, eu vou colocar aqui na minha coordenada 0, 1, o número 12. Depois disso, eu coloquei o número menos 666 na coordenada 0, 2.
que é bem aqui. Então, na minha coordenada 0, 2, eu coloquei... Vou fazer até de vermelho, sacanagem. Não, peraí, colocando na camada errada, desculpa. Coloquei menos meia, se quiser colocar, menos meia, meia. Foi o número que a gente colocou na coordenada 0, 2. Depois disso, a gente colocou na coordenada 1, 0 o número 55. Então, nas nossas coordenadas, aí eu vou vir aqui de camada, 1, deixa eu ver se tá gravando? Coordenada 1, 0, a gente colocou o 55. Então, na coordenada 1, 0, a gente colocou o 55. E a gente vai continuar preenchendo. Então, vamos lá, vamos voltar para lá para continuar preenchendo. E quando a gente preencher tudo, eu volto aqui agora. Fechar isso aqui. Voltando para Portugal. Então, o que aconteceu? Ele chegou aqui, o nosso J recebeu mais 1. A gente está perguntando se... Não, o J valia 0, então agora ele vale 1. Então, a gente vai perguntar se 1 é menor do que 3. Ou seja, se J é menor do que a largura. 1 é menor do que 3, então a gente faz o que está dentro do para de novo. O que está dentro do para, a gente está escrevendo na tela. Forneço o número para a matriz. Ou seja, a gente escreveu na tela para o usuário, forneço o número para a matriz. Isso está aparecendo, tá? Tô aparecendo tudo, ok. Forneço o número para a matriz. Depois a gente vai abrir para o usuário digitar com leia. E vamos colocar o que ele digitar na nossa matriz com 2 Es, na coordenada I, que vai ser 1, e coordenada J. Como o J está valendo 1, vai colocar na coordenada 1, 1. Digamos que é o número 39. Depois disso, ele vai escrever na tela pra gente. Abre colchete, valor de I, fecha colchete, abre colchete, valor de J, fecha colchete. Então, a gente escreveu a coordenada 1, 1, que é a que esse nosso 39 foi colocado. Depois disso, a gente chega aqui, no nosso fim para, ou na chave que fecha o para. O J vai receber mais 1, então agora o J de 1 vai valer 2. A gente vai perguntar se 2 é menor do que 3, ou seja, se J é menor do que a largura, e ele é porque 2 é menor do que 3, então a gente faz o que está dentro do para de novo. Ou seja, a gente vai escrever na tela para o usuário, forneço o número para a matriz. Então foi escrito aqui na tela de novo, forneço o número para a matriz. A gente vai abrir para o usuário digitar, e vamos colocar na minha matriz com 2 Es na coordenada I, que é 1, coordenada J. Só que agora o meu J vale 2, então coordenada 1, 2. Vamos supor que a gente digitou o número 23. Então, foi colocado na coordenada 1, 2 da minha matriz com 2 Es, o número 23 que eu digitei. Depois disso, a gente escreveu na tela para o usuário. Abre colchete, valor de I, fecha colchete, abre colchete, valor de J, fecha colchete. E a gente escreveu justamente a nossa coordenada, 1, 2. Depois disso, a gente vai chegar aqui no que seria o nosso fim para, o colchete que fecha. A gente chega aqui... O meu J vai receber mais 1, então o J vai ir de 2 para 3. Ele vai perguntar, 3 é menor do que 3? Se J é menor do que a largura? Não é, 3 não é menor do que 3, é igual. Então eu não faço o que está aqui dentro de novo. Ou seja, eu vou sair disso daqui e eu vou para a próxima linha. Qual que é a próxima linha? É a finalização desse para do I. Então eu vou fazer o passo do I, ou seja, o I recebe mais 1. Ele estava valendo 1. Agora ele vai valer 2, porque ele recebe mais 1. E eu vou perguntar, 2 é menor do que 3? É, 2 é menor do que 3. Então eu faço o que está dentro deste meu para aqui de novo. O que está dentro desse para? Outro para. Então vamos fazer esse para, a gente inicializa ele de novo. Ou seja, esse meu para, a ação inicial vai ser feita de novo, ou seja, o J vai voltar para 0. E a gente vai perguntar, 0 é menor do que 3, que é o valor de largura? Né, J é menor do que a largura? É, então a gente faz o que está dentro do para. O que está dentro do para? A gente está escrevendo na tela. Forneço o número para a matriz. Forneço o número para a matriz. Depois a gente vai abrir para o usuário digitar com leia. E aí a gente vai colocar na nossa matriz com 2 Es na coordenada I. Só que agora o meu I está valendo 2. Coordenada J. Só que agora o meu J está valendo 0. Então na coordenada 2, 0. Então vamos dar um número para ele. Vamos supor que a gente deu o número 17. Demos o número 17, então ele foi colocado na minha matriz com 2 Es na coordenada 2, 0. Depois escrevemos na tela para o usuário, colchete abrindo, valor de I, colchete fechando. Colchete abrindo, valor de J, colchete fechando. Então escrevemos na tela 2, 0, que são as nossas coordenadas. Chegou aqui, vai acontecer o passo, ou seja, J recebe mais 1, ou seja, J vai de 0 para 1, e ele vai perguntar,
1 é menor do que 3? É. Então, a gente vai fazer o que está dentro do para. Então, a gente vai escrever na tela. Forneça o número para a matriz, como está aqui. Aí a gente vai abrir para o usuário digitar com o leia e vamos colocar o que o usuário digitar na minha matriz com 2 es, na primeira coordenada sendo i, ou seja, 2, segunda coordenada j, ou seja, 1. Então, vamos colocar na nossa matriz na coordenada 2, 1. Então, forneço o número para a matriz, vamos fornecer agora o número 99. Ele vai ser colocado na matriz na coordenada 2, 1, e depois vai escrever na tela para a gente. Abrindo colchete, valor de i, fechando colchete, abrindo colchete, valor de j, fechando colchete. Então, escreveu na tela para a gente a coordenada 2, 1, que é isso daqui. É justamente colchete abrindo, 2, fecha colchete, abre colchete, 1, fecha colchete. Fez isso? Que fez o escreva? Show de bola. Próxima linha, chegou no final do para. Então, vai fazer o passo. Qual que é o passo? J recebe J mais 1. Então, o meu J que valia 1 vai valer 2. E agora eu vou perguntar se 2 é menor do que 3. 2 é menor do que 3, J é menor do que a largura. Então, eu faço o que está dentro do para de novo. Ou seja, eu vou escrever na tela para o usuário, forneço o número para a matriz, vai aparecer na tela para ele isso, tum, forneço o número para a matriz, como apareceu aqui para a gente. Então, eu vou abrir para o usuário digitar com o leia, e o usuário digitar vou colocar na minha matriz com 2 es, na coordenada 2, que é o valor de i, 2 também, que é o valor de j. Então, vou colocar na coordenada 2, 2. Então, vamos digitar o número 87, por exemplo. Depois disso, o meu escreva vai escrever na tela para o usuário colchete abrindo, valor de i, colchete fechando, colchete abrindo, valor de j, colchete fechando. E aí ele escreveu justamente a nossa coordenada, que é a coordenada 2, 2. Depois disso, ele vai chegar aqui no meu fim para, o j vai receber mais 1, então o j vai de 2 para 3, e ele vai perguntar, 3 é menor do que 3? Não é. Então eu paro de fazer esse para e vou para a próxima linha. Qual que é a próxima linha? É o fim desse outro para. Então eu vou fazer o passo dele, ou seja, o i recebe mais 1. Então o meu i que valia 2 vai para o valor de 3, e ele vai perguntar se 3 é menor do que 3, que é o valor de altura. 3 não é menor do que 3, é igual. Então eu paro de fazer esse para. Ou seja, o que vem depois dele é o fim do código. E dessa forma, o código acaba de executar. Agora eu vou lá para o nosso grande amigo Paint.net, então prepare para o flashbang. Opa, errado. Tchum. E eu vou colocar os números que a gente fez lá. Então, deixa eu ver aqui. Na coordenada 1, 1, a gente colocou o número 39. Então, na coordenada 1, 1, a gente colocou o número 39. 39. Deixa eu ver aqui. Na coordenada 1, 2, a gente colocou o número 23. Então, na minha coordenada 1, 2, a gente colocou o número 23. Eu acabei de ver que eu fiz o 39 na camada errada, mas tá bom, fica assim agora. A gente colocou o 23. Deixa eu juntar essas camadas aqui e fazer uma nova. Pronto. Beleza. Depois, na coordenada 2, 0, colocamos o 17. Então, na coordenada 2, 0, colocamos o número 17. Então, o número 17 vai vir bem aqui. Depois disso, na coordenada 2, 1, colocamos o número 99. Então, na coordenada 2, opa, foi sem querer, 2, 1, nossa, tudo torto, colocamos o número 99. Novamente, eu fiz o 17 no lugar errado. Colocamos o número 99, ok? Depois, na coordenada 2, 2, colocamos o número, coordenada 2, 2, colocamos o número, deixa eu ver qual número que foi, 87. Então, na coordenada 2, 2, colocamos o número 87. 87. Pronto, do jeito que a gente preencheu lá conforme as coordenadas, elas foram preenchidas na matriz desse exato jeito. Exatamente assim. Já está com mais de 1 hora de vídeo, agora vai desse jeito. E é porque é longo mesmo a explicação de matrizes. Mas a matriz foi preenchida justamente assim. A gente preencheu conforme as coordenadas, deixa eu voltar lá para Portugal. Né? A gente preencheu nas coordenadas 2, 2, 2, 1, 2, 0, 1, 2, 1, 1, 1, 0, né? 0, 0, 0, 1, 0, 2. Desse jeito bonitinho. E se vocês olharem aqui, tipo, a coordenada 1, 0 é o 55.
Então, se a gente vier aqui de novo no Paint, para poder mostrar para vocês, voltando aqui no Paint, na coordenada 1, 0, temos o 55, que foi o que eu disse que a gente teria. O 55 está bem aqui na coordenada 1, 0. Como se pode ver, eu usei o I para poder associar a altura e o J para a largura. Ok? E matrizes é justamente isso. É só isso. A gente pega vetores, que era só a nossa altura, e a gente extrapola para agora ter uma largura. Então, a explicação de matrizes acabou-se aqui. Se quiser sair do vídeo, pode sair. O que eu vou explicar a mais vai ser só para poder extrapolar um pouco o conceito de matrizes. Não vou fazer nenhum exercício, eu vou só explicar, só para demonstrar, ok? Porque agora deixa eu criar um novo arquivo aqui, rapidinho, 800 por 600. Aqui no Paint. Agora eu já estou extrapolando. Isso foi tudo sobre matrizes, então espero que tenha entendido. Caso não tenha entendido, pode mandar mensagem pelo WhatsApp, pelo e-mail, onde quer que for, pode ficar à vontade, faz sinal de fumaça também, telepatia, o que você preferir. Eu vou responder assim que possível, qualquer dúvida que seja sobre a videoaula, sobre exercício específico, seja que você quer que eu corrija um exercício seu, pode me mandar tranquilamente. E agora eu vou para explicações extras, explicações a mais, que talvez te ajudem a entender melhor como é que funciona a matriz, como é que funciona a questão de coordenadas, né? Se você quiser, você fica, senão você pode ir embora, não tem problema nenhum. A partir de agora é mais coisa a mais. Então vamos lá. É mais explicações extras para você entender de fato bem. Então vamos lá. Eu criei a minha matriz, né? E vamos supor que eu só dei uma coordenada para ela, né? Aqui assim, de tamanho 3, ok? Desse jeitinho. Então, o que eu acabei de fazer foi que eu criei uma altura que tem 3 coordenadas. Eu acabei de criar 3 caixinhas que cabem informação dentro delas, ok? Essas 3 caixinhas aqui. Deixa eu fazer uma camada diferente. Essas 3 caixinhas com as coordenadas 0, 1 e 2. Isso é um vetor, ok? Agora, vamos criar, né? Ao invés de só isso, vamos fazer aqui com um tamanho de matriz, um tamanho 3, 3, ok? Eu vou até comentar isso aqui de uma vez, porque eu já estou vendo que eu vou precisar. Então, Ctrl Shift R, vamos aumentar isso aqui para 1200 por 1200, vai ficar melhor. Acaba que eu vou precisar do espaço a mais. 1200 por 1200, pronto. Tá, foi sem querer. Opa! Esqueci que o vermelho estava ali. Vem aqui, pronto. Ok. Voltando para cá, deixa no preto. Estou vindo aqui. Agora eu criei ela com um tamanho 3,3, ou seja, além dela ter uma altura, ela também vai ter que ter uma largura, que é uma largura de 3. Então, deixa eu vir aqui e tentar deixar isso aqui bonitinho, ou mais perto de bonitinho que eu puder. Mais perto de bonitinho que eu consigo é isso. Deixa eu dar um zoom aqui, zoom óptico, CSI Enhance, pô. E ela vai ter justamente 3×3. Então, vai ter 3 caixinhas aqui também. Ficou retângulo? Ficou, mas fazer o quê? Depois eu faço bonitinho. 3 caixinhas que vai ser aquele esquema de coordenadas. 0, 1, 2, 0, 1, 2. Ah, ficou faltando daqui. Foi mal. Não. Volta pra cá. Volta pra cá. Assim, pronto. Nós temos as nossas caixinhas, ok? Que foi o quadrado que a gente fez antes, que é com 2 dimensões, ok? Agora, o que lhe limita em sua vida para que você não possa fazer com 3 dimensões? Como eu disse, a gente só está extrapolando agora para poder mostrar os conceitos todos, ok? Então, o que na sua vida que te impede de fazer com que isso daqui tenha uma quantidade, qualquer quantidade de dimensões que você quiser? Né? O que está te impedindo? Nada. Nada está te impedindo. Absolutamente nada. Nada? Exatamente nada te impede. Você pode criar com quantas dimensões você quiser. Então, qual que vai ser a ideia aqui? Eu estou fazendo isso aqui, quem sabe faz ao vivo, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, né? A gente criou aqui nossa mate. Deixa eu botar em preto, senão não vai dar pra ver. Deixa eu ver se dá pra ver. Dá pra ver aqui, dá pra ver. Deixa eu para o microfone mais perto. Então, nossa mate, anteriormente ela só tinha 2 dimensões, porque a gente só tinha 2 colchetes. Não vou colocar o tamanho depois. Que a gente só tinha 2 colchetes, correto? Dos tamanhos 3 e 3.
Agora, não vamos nem fazer tamanho 3 e 3. Vamos fazer 2 e 2 para ficar mais fácil de eu desenhar. Não, vamos fazer 3 e 3, vai ficar melhor. Vai ficar tipo um cubo mágico, aí todo mundo conhece. Eu fiz com 2 dimensões, afinal, antes a gente tinha uma reta, coisas em uma dimensão são uma linha reta, coisas em 2 dimensões já são desenhos, elas têm uma largura, que é o que a gente fez. A gente adicionou uma segunda dimensão, a gente adicionou uma largura. Com uma terceira dimensão, se a gente vier e fizer outro colchetes aqui, fizer uma terceira dimensão também de tamanho 3 ou tamanho que quer que for, a gente vai adicionar uma profundidade. Ou seja, eu vinha aqui e antes eu tinha isso daqui, né? Tipo, eu tinha desse jeito, era com 2 dimensões. Assim. Eu tinha um total de 9 caixinhas nas coordenadas 0, 1, 2, coordenada 0, 1, 2. E agora, o que vai acontecer é que eu também vou ter uma profundidade de tamanho 3. Então, esse meu quadrado que estava bem simplesinho, deixa eu dar Ctrl C, Ctrl V. Ah, droga, não dá para copiar assim. Esquece, eu vou fazer assim mesmo. Esse meu quadrado, que antes era só um quadrado de 2 dimensões, agora ele tem 3 dimensões. Ou seja, ele virou um cubo. Porque... Isso aqui tá bom. O que vai acontecer agora, né? Ele acabou de ganhar mais 3 coordenadas. Então, ele virou um cubo. Desse jeito aqui. Assim, assim e assim. Como eu disse, agora eu só estou extrapolando mesmo os conceitos. Então, ele virou um cubo. Que em cada cubinho desses, eu posso guardar minha informação. Porque, afinal, se eu vier aqui, esse meu primeiro cubinho, ele é a coordenada 0, 0, 0. Esse meu segundo cubo é a coordenada 0, 0... Não, desculpa, é a coordenada 0, 1, 0. Esse meu terceiro cubo, ele seria algo com uma coordenada 0, 2, 2, 0. Por exemplo. Ou no caso, vamos fazer assim? Não, não vou fazer assim, não. Vamos dizer que... Vamos fazer de jeito mais... que faça mais sentido, porque assim fica meio bagunçado. Esse é a coordenada 0, 0, 0. Esse seria a coordenada 0, 0, 1. Esse seria a coordenada 0, 0, 2. Esse daqui seria a coordenada 0, 1, 0, 0, 1, 1. Aqui seria a coordenada 0, 1, 2. E a gente vai indo assim por diante. Coordenada 0, 2, 0. Coordenada 0, 2, 1. Coordenada 0, 2, 2. Ok? Show de bola. Fazendo isso, a gente tem elas aqui. A mesma coisa aqui em cima, porque afinal a gente está fazendo por cubos agora. Então, essas são as coordenadas daqui. São cubinhos. Porque tem 3 coordenadas. Só que agora eu tenho uma profundidade. Então, eu também vou ter uma profundidade para variar. Então, essa minha terceira coordenada, que eu estou fazendo como a primeira porque eu quero, poderia ser a primeira ou a última, né? Eu estou supondo que eu estou fazendo algo tipo K e J, por exemplo. Essa última coordenada, ela vai ser algo do tipo, beleza, então 1, 0, 0. Eu vou ter ido uma para trás, eu vou continuar na minha primeira linha de altura, que é essa daqui, e eu continuo na minha primeira coluna de largura. Só que eu fui 1 de profundidade para trás, que eu estou vindo bem aqui atrás, nessa profundidade. Aí eu estou na coordenada 1, 0, 0. Depois eu vou estar na 1, 0, 1. Depois eu vou estar na 1, 0, 2. E vai indo assim por diante. Ok? Isso vai acontecer. Agora, isso aqui vai me dar trabalho de fazer, mas vamos fazer. Deixa eu só dar um monte de Ctrl Z aqui, porque agora eu vou precisar. Que agora eu vou copiar para poder fazer isso aqui, senão vai ficar complicado demais. Vamos supor que eu adiciono outra coordenada, ok? Ou seja, a gente vai estar saindo do 3D e vamos ir para o 4D. Então, eu vou vir aqui e vou adicionar uma outra coordenada de também tamanho 3 para ir para o 4D. Aí você fica, não dá nem para desenhar no 4D. Como é que você vai representar essa porcaria? É muito simples. Quando a gente saiu do 2D para o 3D, ao invés de virar um quadrado, não virou um cubo? Então, quando a gente for sair aqui do nosso grandíssimo 3D para o 4D, a gente não criou outro tamanho 3? Então, quando a gente foi de quadrado para cubo, a gente não criou mais 3 quadrados? A gente não acabou tendo 3 quadrados no fim das contas? Afinal,
Deixa eu vir aqui. A gente estava só com um quadrado. Depois a gente criou uma terceira coordenada de tamanho 3. Então agora a gente tem 3 quadrados aqui, não temos? No caso, estamos na terceira dimensão, mas a gente vai ter 3 quadrados de assim e 3 quadrados para profundidade. 3 cubos, no caso. Agora que a gente está indo para uma quarta dimensão, antes a gente foi de 1 quadrado para 3 quadrados. Agora a gente vai estar indo para 4 cubos, para 3 cubos. Agora a gente vai ir de 1 cubo para 3 cubos. Então, a gente vai apagar tudo isso daqui. Deixa eu apagar isso. Vem pro... É pro P? Não, não é no P não. É nesse aqui. Botar aqui em branco, 100%. Tchum. Mundial. Pam, 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 pam. Por que não quer preencher? Ah, porque eu tô na camada errada, óbvio. Ok. Então eu vou pegar e vou copiar isso daqui para poder mostrar para vocês. Deixa eu segurar o microfone aqui de estranho. A gente vem aqui para a direita, joga isso mais para a direita um pouco. Tá, finge que isso aqui está interseccionando, Ctrl C, Ctrl V. Aí vai vir um pouco mais para a direita, não tanto assim, para não ficar, para caber. Beleza? Agora a gente vem aqui e copia isso daqui para cá. Ctrl C, Ctrl V, a gente joga aqui para cima e a gente vai jogar um para baixo também. Estão vendo a parafernália que está ficando isso daqui. E joga outro para baixo. Porque você pode pensar de duas formas. Ou você criou um mega cubo desse tamanho, o que não vai ser o caso. Ou, o que seria uma interpretação mais correta, bonitinha, eu vou vir aqui, sumir com isso, faço outra camada. Isso aqui é para depois. Eu vou ter criado, agora que você fez besteira, que você não precisava ter feito isso, mas a gente pega e corta. Vem, arranca essa seleção, pega e puxa ela para cá. Pega esse daqui, ó, pega ele, arranca e puxa ele para cá também. Opa, não, vocês não querem que um com o outro. Não, pera. Vem aqui, substitucional, tchuc. Vem aqui, pam, arranca, vem e puxa para cá. Vamos puxar aqui para cima, por exemplo. Aí deixa eu só fechar eles aqui bonitinho. Eu vou mostrar o processo todo, porque afinal isso aqui nem sempre é tão óbvio de fazer. Aqui tem um cubo, por que eu não só fiz? Eu só devia ter feito um cubo e ter arrastado ele. Teria sido muito mais fácil. Agora a gente está nessa, vamos fazer isso. Deixa eu dar uma pausa e voltar. Voltando aqui. Nós temos agora 3 cubos. O que aconteceu? A gente criou outra dimensão, que também é de tamanho 3. Beleza, se criamos uma outra dimensão de tamanho 3, o que aconteceu? No momento que a gente criou outra dimensão, é como se a gente estivesse definindo que, beleza, com uma terceira dimensão nós temos um cubo. Quando a gente criou uma quarta, a gente vai ter uma dimensão que é feita de cubos, que é feito de cubos de cubos. Então, a gente tem os nossos cubos aqui que são feitos de cubinhos, né? E o tamanho dessa minha quarta dimensão vai ser a quantidade de cubos que eu tenho. Ou seja, se é de tamanho 3, eu vou ter 3 cubos grandes, que cada cubo tem essas 3 coordenadas aqui neles. E eu estou identificando cada cubo com essa minha última coordenada aqui. Cada cubo eu identifico com ela. Basicamente, é isso. É uma forma análoga ao que estaria acontecendo se a gente tivesse uma quarta dimensão. Ok? Isso aqui, se eu for continuar explicando no Paint, vai ficar complicado. Seria melhor explicar em aula. Caso alguém queira que eu explique melhor, pode mandar mensagem. Mas essa é a ideia. A gente vai extrapolando. Então, a gente adicionou mais uma dimensão. Agora a gente vai ter uma dimensão. Agora a gente vai ter um conglomerado das coisas que a gente tinha antes. Ou seja, se a gente tinha cubos, agora a gente vai ter uma X quantidade de cubos. Se eu fizer uma outra dimensão, outro colchetes, eu vou ter, de forma muito básica, um quadrado de cubos. Como assim um quadrado de cubos? Que porcaria você está falando? Ué, isso daqui, né? Vamos supor que eles estão alinhados bonitinhos um em cima do outro. Não é uma quarta dimensão? Só que essa minha quarta dimensão não é feita de cubos feitos de cubos? Então, eu tenho a primeira dimensão que era uma linha reta indo de cima para baixo. A minha segunda dimensão deu uma largura. A minha terceira dimensão deu uma profundidade, que aí virou um cubo. Essa minha quarta dimensão deixou tudo numa linha reta de novo, né? Supondo que esse meu último cubo aqui está numa linha reta, tipo, se eu pegar ele, vir aqui, pegar e arrastar ele para deixar numa reta também, assim, eles viraram todos uma linha reta que dá uma altura de novo. Então,
se eu pegar e adicionar uma outra dimensão aqui, o que vai acontecer, teoricamente falando, é que eu vou adicionar uma largura para essa linha reta feita de cubos feitos de cubos. Então, eu vou ter um quadrado que é feito de cubos, desse jeito, feitos de cubos pequenininhos, que são as minhas 3 coordenadas. Aí vamos supor que eu adiciono outra coordenada aqui. A gente adiciona mais uma aqui. Então, se eu tinha um quadrado, eu vou acabar indo para um cubo, né? Afinal, eu tinha uma linha reta, que é uma altura. Eu criei um quadrado de cubos, e quando adicionar mais uma dimensão, eu vou criar um cubo do tamanho que eu dei o tamanho. Um cubo, no caso um retângulo paralelepípedo, né? Se os tamanhos não forem todos iguais. Eu vou acabar criando um outro cubo que é feito desses cubos. Ou seja, eu tinha esse daqui que é uma linha, que é a nossa 4ª dimensão. Depois, com a nossa 5ª dimensão, eu vou ter um quadrado. Aí, com uma 6ª dimensão, eu vou ter uma profundidade de novo. Então, eu vou ter um cubo feito de cubos, feito de cubos. Aí, vamos supor que eu quero extrapolar mais, que eu quero adicionar uma 7ª dimensão, né? Que eu quero vir aqui e colocar mais uma aqui, né? Pego e pum, faço mais uma bem aqui. 7ª dimensão. Beleza, eu vou de novo ter uma linha reta de cubos feitos de cubos feitos de cubos. Se eu adicionar uma 8ª dimensão, eu vou ter um quadrado de cubos feitos de cubos feitos de cubos. Se eu adicionar outra dimensão, eu vou ter um cubo feito de cubos feito de cubos feito de cubos. E eu posso continuar indo infinitamente. Introdução à informática, o conceito para as dimensões, quando você está fazendo matrizes e coisas desse tipo, é justamente esse. Você está indo de linhas retas para, né, quadrados ou retângulos, para cubos ou paralelepípedos, que depois vai virar linha reta, quadrados ou retângulos, para depois virar cubos ou paralelepípedos, que depois vai virar linha retas, quadrados ou retângulos, ou cubos ou paralelepípedos. E vai ficar fazendo isso infinitamente, né, até a quantidade de vezes que você quiser. Óbvio, o computador vai te limitar. Por exemplo, se eu vier aqui no Portugal, vamos dar um exemplo, vai. Eu nunca testei no Portugal, vamos ver o limite que o Portugal me deixa aí. Só que ao invés de eu fazer forneça, eu vou pedir para ele mesmo preencher, porque senão eu vou ficar maluco com isso aqui. Então, eu vou fazer com a minha matriz na coordenada IJ, receba... Vamos lá, porque isso aqui agora vai ficar complicado, então vamos ter que escrever um pouquinho de código. Na coordenada IJ, receba I mais J mais K mais IJK mais L mais M mais N. Vamos criar mais 4 dimensões. Então agora isso aqui, nossa, vai ficar gigantesco. Vamos lá. Aqui eu vou criar o K, L, M e N. Nisso eu vou copiar esse meu para daqui, para ficar bonitinho. Vou copiar ele, vou colocar aqui. Eu venho e faço isso. Esse cara vem aqui. Esse daqui vem aqui. Acho que eu vou escrever, depois eu volto aqui com vocês, para poder mostrar a monstruosidade resultante. Então, só um instante. Infelizmente, no Portugal não dá para executar isso daqui que eu queria fazer, porque se a gente vier aqui para criar os tamanhos, ele não vai deixar. Porque a matriz que o Portugal aceita no máximo é uma de 2 dimensões. Mas, teoricamente falando, né, de forma, quando você está escrevendo no papel pelo menos, né, fazendo de forma mais analógica, você poderia criar aqui mais 1, 2, 3, 4 dimensões, né, que é o que a gente teria com 6 dimensões, e ficaria desse jeito aqui. A gente tem... isso aqui eu tenho que colocar também pro K, pro L, pro M e pro N, né? Então, poderia até apagar isso aqui, mas deixa aqui. Mas eu teria algo desse tipo aqui. Um para, dentro de 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 um para. Todos fechando assim bonitinho. Olha que arco-íris bonitinho que fica, hein? Aí o que aconteceria? Primeiro ia variar todos os valores de N, depois ia variar um valor de M. Ia variar todos os de N, um valor de M, até chegar no último de M. Chegou no último de M, eu ia variar um valor para L, depois ia variar todos os valores de N, um valor de M e assim por diante. Vai indo todos de um, todos do outro, depois aí todos de um pro outro, variou todos desse, vai pro próximo, volta, blá, 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 blá. Fica indo assim, tipo, fica gigantesco, fica absurdo. Tanto que Portugal não deixa, mas em linguagem de programação você consegue fazer uma matriz gigantesca dependendo da linguagem. Mas, de forma, quando você está escrevendo um papel, você pode fazer. Só que, né, escapa completamente do escopo da matéria. Isso aqui é só uma coisa a mais mesmo para entender como é que funciona. E ficaria algo desse tipo, ficar essa bagunça aqui. Então, é só isso, mais nada. Espero que tenha dado para entender. No caso, essa parte foi um extra, foi uma coisa que não foi necessária, né, não precisava ter assistido esse pedaço, esses 20 minutos a mais. Então, muito obrigado por ter assistido.
Caso não tenha entendido uma coisa, pode mandar uma mensagem, tanto pelo WhatsApp, quanto pelo Telegram, quanto pelo e-mail, que eu vou responder assim que possível. E muito obrigado pela sua atenção. Espero que tenha entendido. Caso não tenha entendido, fique à vontade para perguntar. Tenha uma boa tarde. Caso não lhe veja novamente, bom dia, boa tarde, boa noite. E das Vedania.